Eu passo agora, então, a palavra à Conceição Silva, que representa aqui, entre a gente, o Conselho Nacional de Saúde. Então, a apresentação, enquanto a Bruna coloca lá a técnica. Bom dia a todos, todas e todas. Quero primeiro fazer a autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de estatura pequena, gorda, uso cabelo black, um vestido de algodão cru, uso um colar do afroempreendedorismo e represento o Conselho Nacional, aqui no Comitê Gestor, o Conselho Nacional de Saúde. Queria também fazer uma saudação aqui a todas as pessoas que trabalham neste congresso, que são as pessoas invisíveis que tocam o dia a dia da população brasileira, a população negra, porque hoje é 20 de novembro e é dia de celebrarmos, comemorarmos nossos heróis e heroínas negras. Dizer também da felicidade de estar aqui no Congresso Abrasco, quando vejo aqui, aqui na arte, o símbolo Adinkra, que é o símbolo do povo Gana, que é um pássaro que diz, o significado dele é olhar para o passado e ressignificar o futuro. E nós acabamos de fazer isso quando elegemos Lula presidente. Olhamos para o passado para ressignificar o futuro. Acho que não está passando. Já está? Não está passando? Agora. Então, inicialmente eu ia conversar com vocês sobre a perspectiva do Conselho Nacional de Saúde, quando nós começamos a discutir o tema atenção básica, que embora seja um tema que vinha sendo trabalhado no Conselho, em 2016, quando teve o golpe, em 2017, o controle social ficou sabendo que estava havendo uma mudança na política de atenção básica e que nós, como controle social, como instância deliberativa do SUS, não fomos convidados a participar. A gestão não convidou, sendo a gestão também partícipe do Conselho. Então, criamos um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho evoluiu para a criação da Câmara Técnica de Atenção Básica e conversar um pouco do cenário dessa necessidade de discutir a atenção básica, mas, sobretudo, ver a crise econômica e política e social, cultural que a gente estava vivendo no mundo, mas a discussão sobre a cobertura universal de saúde em contraposição ao Sistema Universal de Saúde. Essa era uma grande discussão. E a gente foi trabalhando também a questão da emenda constitucional 95, com as perdas até 2036. Essa revisão da Política Nacional de Atenção Básica, que intensifica o desmonte, a atenção primária em saúde, mas, sobretudo, vem o governo Bolsonaro e, mais recentemente, a pandemia da Covid, que tem agravado muito a vida nos territórios. E aí o Conselho Nacional de Saúde, que é uma instância... Aqui tem que ficar aqui, cuidado. Que é uma instância deliberativa do Conselho Nacional de Saúde, a Câmara Técnica foi criada pela Resolução 579. Vocês estão ouvindo? Está tranquilo? Tá. De 22 de fevereiro de 2018, que ali naquele momento orientava a criação de comissões de atenção básica nos conselhos de saúde, para monitorar a política no âmbito da ação, preenchimento do instrumento de monitoramento da Política Nacional de Atenção Básica e a recomendação 09 de março, 15 de março de 2019. Pode passar? O que eu estou trazendo aqui é um marco legal do que construímos no Conselho Nacional de Saúde para poder fazer o enfrentamento da importância, de ter atenção básica, resolutiva de qualidade e com a participação social, uma vez que nós não fomos convidados para fazer parte. E aí tem a recomendação de março, de 15 de março, a recomendação 35, de 23 de agosto, que a gente recomenda a comissão tripartite, em todas as pactuações acerca da atenção básica e saúde,
considera o conceito de Sistema Universal de Saúde, englobado na Resolução 600, de 13 de dezembro de 2018, e que, dessa forma, não acate o texto base da consulta pública, foi feita uma consulta pública do Ministério da Saúde, lançada em 19 de agosto de 2019, sobre a atenção primária em saúde. Nós discordamos daquele resultado e apontamos através de uma recomendação. E que os conselhos estaduais e municipais incluíssem ali urgentemente as agendas, reuniões com o tema Sistema Universal de Saúde e a ameaça da cobertura universal de saúde. Nesse contexto também foram construídas outras participações com as populações e as entidades e também audiências públicas, né, nas câmaras legislativas. Pode passar? A recomendação de novembro a 046, que recomenda ao Ministro do Estado da Saúde que a pactuação sobre as mudanças de critério de repasse para o custeio de ações de serviços de saúde no tocante à atenção primária em saúde, em respeito à Lei Complementar 141 de 2002, não seja publicada e nem entre em vigor sem a discussão e deliberação do Pleno do Conselho Nacional de Saúde. É importante frisar que todas as discussões, embora a gestão participasse já da Câmara Técnica, o Ministério sempre ia na contramão do controle social e das deliberações do Pleno, né, com vista a garantir o devido processo previsto na legislação e assegurar o maior espaço democrático e legitimidade ao processo na construção ampliada e participativa da atenção primária em saúde. O Conselho Nacional de Saúde também tomou conhecimento, né, em 12 de novembro de 2019, sobre, aí vem a questão, onde há um grande investimento, já vinha a Câmara Técnica trabalhando, mas aí toda a ação da Câmara Técnica é transversalizada nas 18 comissões, tem uma pauta constante no Conselho Nacional de Saúde, que foi a portaria 2979, que instituiu o programa Previne Brasil. Essa foi uma grande discussão, né? Mobilizamos o país inteiro, em todas as instâncias de conselho, né? Deu Quero água. E aí, em fóruns, reuniões, participação ativa, né, da sociedade. E a grande discussão também, né, com os municípios, principalmente. Falar também que a Câmara Técnica, ela tem, embora o tempo seja pequeno aqui, mas a Câmara Técnica, ela tem composição de gestores, de usuários, da presença do governo, da academia e de organizações de classe. Portanto, ela tem um papel decisivo, né, no enfrentamento das questões de saúde, na governança das políticas públicas, mas, sobretudo, no papel do controle social na fiscalização das políticas públicas de saúde, né? Aí, não, a questão do pagamento por desempenho, eu vou passar bem rápido aqui, porque é conhecimento, porque não houve transparência na discussão referente aos indicadores, focalização do cuidado em ameaça aos princípios de universalidade e integralidade e tendências de município que já apresentavam dificuldades, ficaram com menos recursos. E isso era uma demanda muito grande dentro do Conselho dos Municípios, os conselhos municipais, né, foi assim, uma situação, eu diria que desesperadora, porque as mudanças foram muito rápidas, né, as portarias eram uma atrás da outra e que eram negativamente, né, ali uma clivagem da atenção primária à saúde, né, desmontando tudo que foi construído e aumento de mortalidade, de adoecimento, carga de doença, negação de acesso. E aí a gente que trabalha com saúde da população negra, a gente sabe principalmente que essa população que depende 100% do SUS, é ela que fica de fora, né? E o programa Médicos pelo Brasil, né, que utiliza apenas médicos formados pelo Brasil, essa foi uma grande discussão também no Conselho no país, né? Médicos de família e comunidade serão contratados por uma agência específica, a agência também foi um grande debate, né, em regime de CLT, uma via de agenciamento centralizado e vertical sob a égide do direito privado. Essa foi uma grande discussão e tem sido, né? E o risco de terceirização de
profissionais, que foi o que redundou no que a gente está vivenciando hoje. E tem a questão também, que era uma pauta também do Conselho Nacional de Saúde na Câmara Técnica, que eram os agentes comunitários de saúde, né? A previsão sanitária do pagamento do PIS, mas sem aumentar a quantidade de ACS, e a gente viu isso quando saiu a portaria. A defesa de ACS somente para a população de alto risco, na definição deles do que era alto risco, e não no que nós colocamos e discutimos ali, a pensar na PNAB, e manter a exigência de apenas um ACF por Estratégia de Saúde da Família, da PNAB 2017, e a criação das equipes de atenção primária em saúde, que eles chamam de AP, desmontando ali a equipe NASF, desmontando a estratégia de saúde da família, aumentando o número de pessoas, e tem mais recentemente também a questão do cadastro, que é uma questão que não considera a população adscrita do território e relativiza o acesso a procedimentos e a serviços, né? E aí a gente tem uma recomendação também em 2019, os instrumentos que a gente pauta no Conselho são recomendações, notas técnicas, moções, tem também um conjunto de notas técnicas orientando outros documentos que a Câmara Técnica produziu, né, mas principalmente trazer para vocês esse referencial aqui, né, que revogue ao Ministério da Saúde, que revogue a portaria 2.979, que institui o Programa Previne Brasil e que estabelece novo modelo de financiamento e custeio de atenção primária e saúde. Significa dizer que o Conselho Nacional de Saúde estava e está atento a todas as manifestações golpistas e de desmonte do Ministério da Saúde. E ao presidente da Câmara de Deputados e ao presidente do Senado, que nos limite das respectivas competências legais e regimentais, coloque em regime de urgência de votação a tramitação dos projetos de lei, né, o PDL 701 de 2019, na Câmara dos Deputados, e o PDL 704 no Senado Federal. E a carteira de atenção ao serviço, eu vou passar bem... Eu tenho tempo aí, professora? Tenho tempo? Vou passar mais rápido aqui, porque é objeto do debate também, né? A ênfase na carteira de serviço e um modelo de atenção individual, biológica e curativista, né? Isso retira as possibilidades de um atendimento maior e um acesso maior da população, não destaca a necessidade nem cita a importância da atuação dos agentes de vigilância de saúde e do controle clínico. A telemedicina, telesaúde e diagnóstico para incrementar a qualidade do atendimento à saúde. Tal proposta prevê investimento financeiro em equipamentos tecnológicos, mas não prevê o necessário investimento e provisionamento de trabalhadores nas equipes de atenção primária. Em relação ao âmbito das ações, a carteira menciona que, no âmbito da atenção primária à saúde, é necessário que se faça menos alguma coisa para poder fazer mais. Esse é um destaque importante, porque vai de encontro, né, à atenção primária à saúde, o acesso nos territórios, mas, sobretudo, né, a integralidade dos serviços e a promoção da equidade na saúde. E a organização dos serviços, uma proposta centrada no cuidado na demanda espontânea, sobre a justificativa, e isso está nos documentos do Ministério da Saúde. Ampliar o acesso da população, além de confundir o cuidado produzido pelos trabalhadores das equipes que concluem serviços básicos de saúde com os produzidos dos níveis secundário e terciário, e esvazia processos fundamentais da saúde coletiva, como a construção do vínculo entre a equipe, usuário, comunidade, território, e entre a promoção, proteção, prevenção e recuperação da saúde. E aí a gente tem a recomendação número 18, de março de 2020, que recomenda a observância do parecer técnico. Nós construímos um parecer técnico com mais de 10 páginas, enviamos ao Ministério da Saúde e a todo o pleno do Conselho Nacional de Saúde. Todos os documentos são aprovados pelo pleno do Conselho Nacional de Saúde. Portanto, este é um debate permanente, né, no pleno e nas comissões do Conselho Nacional de Saúde. Recomenda a observância do parecer técnico, que dispõe sobre as orientações ao trabalho, a atuação dos residentes de saúde no âmbito dos serviços de saúde, durante a emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência
da doença por coronavírus Covid-19. Também criamos um grupo de trabalho que também hoje é a Câmara Técnica de Acompanhamento à Covid do Conselho Nacional de Saúde. E a recomendação de 12 de dezembro, número 69 de 2020, recomendado referente, nós já estávamos no momento mais crítico da pandemia, né? E a pandemia poderia ter sido menos trágica se a gente tivesse um governo que tivesse responsabilidade sanitária, que cumprisse, né, com a efetivação do SUS e das políticas públicas de saúde que nós construímos. Recomendado referendo do Pleno, né, a Presidência da República, que proceda à revogação imediata do decreto 10.283 de 2020, que institui a ADAPS, né, que é a Agência Privatista do Conselho do Ministério da Saúde, quaisquer programações ou ações que dizem respeito ao Sistema Único de Saúde sejam amplamente debatidos com a sociedade. Essa é uma exigência do Conselho Nacional de Saúde, com todas as políticas, em todas as comissões. E com o controle social, posto o seu caráter deliberativo, conforme prevê a Constituição Federal e a legislação complementar, que regulamenta o funcionamento do SUS. Ao Conselho do Programa de Parceria de Investimento, PPI, que revogue a Resolução número 95 de 2019, que opina pela qualificação da política de fomento ao setor de atenção privada em saúde. A gente pode debater isso, mas vou passar. E a recomendação número 1 de fevereiro de 2021, que recomenda a revogação ou sustação do decreto 10.531, de 26 de outubro de 2020, de acordo com as razões dispostas no parecer técnico número 13 de 2021, anexo a esta recomendação. No aspecto jurídico, todos os documentos a gente pode, nós participamos do comitê gestor, a gente pode passar o arquivo, porque também tem conhecimento, para que a rede possa divulgar amplamente. No aspecto jurídico, este decreto tem 3 questões que tornam nulo, fere o princípio da legalidade, tem vício de competência que interfere no equilíbrio entre os 3 poderes e não tem capacidade normativa de se sobrepor a uma lei, né? O processo de encaminhamento do decreto 2.531, 2020, usurpa os direitos da sociedade e reduzindo o papel do Poder Legislativo, que fere o princípio da separação dos 3 poderes. Fere a Lei Complementar 141, Poder Executivo Federal não tem prerrogativa de definir unilateralmente as ações de desenvolvimento do SUS, ações que são atribuídas, inclusive, às conferências de saúde. A justificativa de que o decreto responde às recomendações do TCU é um argumento que não se sustenta, pois não há orientação do TCU para esse tipo de dispositivo, o que configura, nesses termos, uma opção do governo federal que se associa ao princípio do jurídico, segundo o qual cumprir errado é descumprir. E o decreto também não dialoga com os conselhos, com as instâncias participativas, das políticas públicas, não tem referência nenhuma do que foi produzido nas conferências ou em grupo de trabalho, né, na participação social e controle do Sistema Único de Saúde. E aí eu vou bem rápido. Tem a recomendação de abril de 2021, número 8, que recomenda ao Congresso Nacional a agenda política do Conselho Nacional de Saúde com o Ministério Público, né, ao Poder Executivo. Então, está aqui as 3 esferas: o fortalecimento da APS pública e abrangente do processo de imunização da população, e se refere exatamente no processo ali da vacina, na crise que a gente sofreu devido à inação do governo federal, com a ampliação do financiamento público das 3 esferas de governo para este nível de atenção, ampliação do plano de operacionalização contra a Covid, uma vez que o plano foi limitado, que saiu do Programa Nacional de Imunização e que passa para esse plano operacional, que dificultou muito também nessa separação dos processos, né, de avanço e, sobretudo, né, da vacinação, da imunização em massa, né? Que não seja retomada as aulas presenciais. Isso aí foi uma discussão grande durante a pandemia, e a ampliação do investimento de recursos públicos em educação
continuada para a capacitação dos trabalhadores das equipes de atenção primária em saúde. Aí tem muita coisa, vou passar só a disponibilização de insumos de IAPI em qualidade e quantidade adequadas a todas as equipes que atuam na atenção primária, a implementação de recursos financeiros necessários para a vacinação em domicílio, para rastreamento de novos casos de Covid-19 e acompanhamento da situação de saúde nos territórios, a inclusão dos espaços de religiões de matriz africana e outras no planejamento das ações de vacinação extramuro. Esse é um fator importante, porque é um fator de inclusão, é uma questão da participação e também do reconhecimento, né, dos espaços de religiões de matriz africana como espaços de promoção de saúde, de conhecimento e de acesso da população, e que muitas vezes, por não ter acesso, na maioria das vezes, ao sistema de saúde, recorre ali à sua religiosidade, e que compõe um papel decisivo nas comunidades e territórios, né, na promoção e proteção da saúde. E a integração das informações sobre a execução do PNI, porque também não se tinha informação, inclusive até porque as informações eram apagadas, davam uma pane e as informações sumiam. Essa é uma realidade cruel, né, que a gente vai registrar na história e que a gente vivenciou na saúde e que está prestes a melhorar, porque nós tivemos a capacidade de tirar, né, este governo golpista do poder. A proibição da mercantilização da vacinação contra a Covid, e aí a gente teve também aí que redundou numa CPI, a disponibilização pública de dados atualizados acerca do cronograma de compra e distribuição do número de doses aplicadas da vacina, a recomposição da força de trabalho na atenção primária em saúde, com fortalecimento das equipes e estratégias de saúde da família no campo e de saúde da família NAS, a inclusão da população em situação de rua nos planos municipais de vacinação, porque não foram incluídos, inclusive as populações negras e quilombolas tiveram que entrar na justiça, como também tiveram que entrar na justiça para fazer a notificação do quesito raça-cor, porque a coleta não estava sendo feita. E a população indígena também, e numa grande discussão, quem era odiado, quem estava no meio rural, o urbanismo, dificultou muito o acesso dessa população à vacina. A disponibilização pública de todos os planos municipais de vacinação com ampla divulgação para toda a população. Não houve divulgação, não houve campanha de comunicação para que a população pudesse acessar a vacina. E a recomendação de 25 de março, também há de referendo, que atue para fortalecer, né, recomenda ao Ministério da Saúde, a estratégia de saúde da família com cuidado territorial, integral e multidisciplinar, através de equipes de saúde da família, composta por médicos de família e comunidade, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, e que suspenda a implantação do programa Cuida Mais Brasil. E aí, numa avaliação geral, trouxe algumas questões muito importantes para a gente trabalhar aqui. A estratégia de saúde da família em risco, é o que a gente viu, está vendo, né? Os agentes comunitários de saúde em risco, NAS extinto, SUS e APS extinto. Isso permeava todas as nossas discussões nas comissões, na Câmara Técnica. E uma agenda que a gente disse que é uma agenda para ontem, que é fortalecer a Comissão Intersetorial de Atenção Básica do Conselho Nacional de Saúde, criada este ano de 2022, nós tínhamos um grupo de trabalho, evoluímos para a Câmara Técnica e, diante da necessidade e da importância da pauta da atenção primária em saúde, né, criamos agora, recentemente, a Comissão Intersetorial de Atenção Básica à Saúde. Estabeleceu o diálogo para a gestão participativa neste governo, defender a reestruturação das políticas, programas e ações estratégicas, que no último período foram desestruturados e vêm sofrendo financiamento. A gente tem muita coisa, então a mobilização precisa ser permanente e ativa. E lutar para manter os princípios, as diretrizes, os atributos e integralidade do cuidado na atenção primária e nos outros níveis de atenção à saúde no Brasil. E aí, convidar vocês para nos acompanhar nas redes sociais, acessar os documentos, convidar também para participar. Nós já estamos nas etapas municipais da 17ª Conferência Nacional de Saúde.
acessando o regulamento pelo Conselho, que é garantir direitos, defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. Obrigada. Junho de 2023. Obrigada. Muito bom, Conceição. Todo mundo está falando em termos de se organizar um revogaço na atenção primária, um revogaço no conjunto das portarias do SUS. Eu acho que aqui o Conselho Nacional de Saúde, com esse conjunto de proposições e que ao mesmo tempo faz um histórico, né, de todas essas ameaças e riscos, mostra que várias portarias, né, que de fato que tem que compor esse revogaço, porque tem muitas mudanças que foram feitas só por portaria, por decreto, e isso pode ser imediatamente abolido, tendo decisão política para tal, né? E estamos agora nesse processo da transição. Então, eu acho que isso que apoia de forma muito importante. Acho que também Conceição lembra a questão do genocídio, né? Das quase 700 mil mortes, ou quem sabe já são agora 700 mil mortes por Covid-19 no Brasil, né? E que todas as estimativas, pelo menos a metade dessas, ou 2/3 dessas mortes, poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos uma coordenação nacional e não tivesse comunicação atrapalhada e o negacionismo mesmo, e ações deliberadas que não defenderam a vida em nosso país. Então, acho que Conceição traz essas questões e contribui para o revogaço, que era o nosso comitê também tinha se pensado em fazer um grupo de trabalho, mas que vai continuar, para a gente juntar isso, né, Claunara, para o nosso revogaço da atenção básica. Eu acho que essa tua apresentação faz uma listagem já com os números todos, que a gente lembra as coisas, mas não exatamente os números. Isso eu acho que é uma excelente contribuição.